Glória a Deus. Porque há entre nós aqueles que não, diante da palavra não olham, mas segundo a aparência ajudam. E assim viam, como eu vi, porteiros no céu. Você não entrará, você entra, você não entra, entra pela graça. Quando de fato é pela obra de Jesus, nada tem a ver com nós. Glória a Deus. O sangue é dele, o preço foi dele, o pecado é nosso, mas quem morreu na cruz foi ele. Logo, a obra da salvação também é dele. Então, a obra da salvação é algo de fora para dentro, não é algo de dentro para fora, expresso em nós, porque João disse: quem amou primeiro foi ele, e amou a nós primeiro. Aleluia. Logo, a salvação nada tem a ver com nós, é tudo sobre ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A salvação é os méritos de Jesus, o Cordeiro eternamente imaculado. Nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Paulo deixa claro também a justiça de Deus revelada no Evangelho. Em Romanos 1, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho pregado, manifestado. Glória a Deus. Ele diz também em Romanos 3, do 21 ao 31, que o apóstolo mostra que, de modo o Evangelho revela dois aspectos dessa justiça que é nos revelado através do Evangelho pregado. Em primeiro lugar, a justiça com a qual Deus provê aos homens por seu amor e graça revela-se na experiência do homem em confiar pessoalmente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa carta não vai tratar da justificação pela fé, e a justificação pela fé não tem a ver pelos atos, mas tem a ver com a fé, que não pode ser vista, não pode ser palpada, mas eu creio. E assim, a justiça de Deus é revelada quando nós confiamos em Deus. Aleluia. Em segundo lugar, a justiça de Deus se revela assim na redenção efetuada, que é o próximo estudo do próximo culto, na redenção efetuada na cruz por Cristo, porque Ele pagou as nossas culpas. Como eu já disse, a salvação não tem a ver sobre nós, nada tem a ver sobre nós, porque se nós fôssemos salvos pelos nossos próprios méritos, alguns seriam salvos. Como eu vi uma vez: você é muito bonzinho. Eu disse para ele: se no céu e trazem só os bonzinhos. Aleluia. Mas no céu nunca vai entrar alguém que é bonzinho. Ele pode ter uma vida de piedade, assim como o jovem rico. Eu observo a lei desde a minha mocidade. Jesus disse: vende tudo que tens e me siga. Jesus estava estreitando a porta para aquele homem que queria entrar com facilidade pelas suas riquezas. E eu ouvi uma vez: a sua posição social, o seu dinheiro, ou até mesmo a sua influência neste mundo, não vai gerar nada no céu. Aleluia. Apenas se você dizer: eu creio em Cristo Jesus. Glória a Deus. A justificação está relacionada em 3 pontos. Primeiro, a graça de Deus, que é a fonte. Segundo, o sangue de Jesus, que é a base. Glória a Deus. Terceiro, a fé, que é o seu meio e condição de recepção. Ou seja, a justificação tem a ver sobre a graça. A gente não merece, é fonte de Deus. Aleluia. Tem a ver também sobre o sangue de Jesus, é a base. Glória a Deus. E também a fé, você tem que crer na graça de Deus. Também crer que o sangue dele foi derramado, pois ele é a fonte. A base foi aspergida no Calvário. E nós olhamos para esse Calvário e dizemos: eu creio neste sangue. Aleluia. Eu creio no corpo que foi marcado, foi mutilado. E assim eu creio neste sangue. Quando nós pregamos sobre a justificação, não tem como expor apenas um lado. Esses 3 elementos, eles atuam juntamente. Não dá para se pregar independentemente um do outro. Não, a gente deve pregar juntamente, conforme explica
libertando se achará pecado algum, estaremos semelhante ao nosso Senhor. Ou seja, quando Deus justifica o pecador, Ele não apenas o torna justo, como também o reconhece. Já pensou? Deus olha para você e diz: está justificado. E não mais te reconhece como apenas pecador, ovelha desgarrada, mas te reconhece como justo. Aleluia, Jesus. Ovelha do seu rebanho. Bem-aventurado é o justo. Ele não anda conforme o caminho dos pecadores. Ele não ouve o conselho dos ímpios. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele nos reconhece como justo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os três meios pelos quais opera em nós são a graça de Deus, o sangue de Jesus e a fé que opera em nós. Assim, a justiça de Deus concedida ao homem revela-se através de uma real experiência pessoal com Cristo. Isto é, a gente começa a ter novas experiências, a gente começa a ter novos momentos com Cristo, a gente começa a mudar, a regeneração de Cristo começa a ser infiltrada em nós. A gente roubava, agora a gente não rouba mais. Antes a gente vivia na prática da mentira, agora a gente vive pela verdade. Uma nova experiência com Cristo. Frutos que antes nos conduzia ao inferno, agora revelam o caráter de Cristo em nós. E Paulo diz: tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, também tenha em vós. Por quê? Porque alguma coisa antes não existia para nós. A experiência real com Cristo. Porém, agora acontece é real. A gente tinha uma vida depravada. Romanos capítulo 1 mostra a gente depravado, alienado de Deus. No capítulo 2 ele diz: não existe judeu, não existe gentil, não existe sábio, nem culto, todos estão debaixo da ira de Deus. E no capítulo 3 ele revela que a gente está de fato destituído, lançado para fora da presença de Deus. Mas Cristo se manifestou. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Porém, para isso se manifestou o Filho de Deus. Glória a Deus. E aí se lembra do ministério de Jeremias: eu constituí você como profeta para arrancares, para destruires, para acabares com tudo, Jeremias. Assim é a obra de Jesus, para desfazer a obra do diabo. Glórias a Deus. Glória a dizer que em Cristo a gente tem uma nova vida, uma nova história, uma nova etapa e uma nova vida aos pés da cruz. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos paz com Deus. Olha o versículo de número 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você lê Gênesis capítulo de número 6, você vê a multiplicação do pecado. E Deus diz: eu vou descer com juízo. No capítulo 11, a gente também vê a multiplicação do pecado e a soberba do homem levantar uma torre que diz que toquemos os céus. E Deus diz: eu vou descer com juízo. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, porque antes de aceitarmos a Jesus, nós somos considerados filhos da ira, inimigos de Deus, filhos sem paz, filhos das trevas, inimigos de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, versículo 1, justificados mediante a fé, Glória a Deus. temos paz com Deus. E também a paz de Deus, Aleluia. que é diferente de um sentimento
com Deus. Glória a Deus. Não existe mais hostilidade entre nós e o Pai. Nenhum pecado bloqueia o nosso relacionamento com o Pai. Por isso Jesus disse: quando fores orar, Aleluia. entrareis em seu quarto e orareis: Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Só é possível ter paz com Deus. E isso é para nós. Só é possível ter paz com Deus porque alguém pagou o preço. Maravilhoso. Mas não é isso que a gente está ouvindo hoje. É o culto de ensino. E outro lado da igreja a gente tem o nosso pastor. É só possível ter paz com Deus, não porque a gente está ouvindo, não é por esses métodos que as pessoas estão pregando e falando. Uma mulher foi expulsar o demônio e ela disse: sai em nome de Jesus. O homem olhou para ela e disse: está fraca, hein? Vou pegar aqui o meu jaleco. Quando eu passar por ela, você viu que não é só apenas o nome de Jesus que liberta. Aí você chega em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: não existe outro nome pelo qual a gente deve ser salvo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Jesus pagou o preço por nossos pecados ao morrer na cruz do Calvário. Um dia um homem, rapaz, chega em mim e disse: qual é a palavra de hoje? Eu disse: só Jesus salva. Chegou na quarta-feira e disse: qual é a palavra de hoje? Eu disse: só Jesus salva. Chegou na quinta-feira e disse: qual é a palavra de hoje? Eu disse: só Jesus salva. Aí ele ficou bravo e disse: vai ficar repetindo toda hora, não muda a palavra. Ele disse: não muda até você mudar. Enquanto você não se arrepender, a palavra não vai mudar. Só Jesus salva o pecador. Olha que chique. Paulo diz que nós estamos justificados ou por nós estarmos em Cristo, nós estamos numa posição privilegiada. Deus não só nos declara inocente, como também nos conduz para perto dele. Eu sei que você conhece aquele hino: mais perto quero estar, mais perto quero estar de ti, ó meu Deus. Ao invés de nós sermos declarados inimigos, a gente é tornado ou feito filho de Deus. Através da morte, do sangue e da ressurreição de Jesus, a gente foi justificado. Mas o que é ser justificado? É ser declarado inocente em relação aos nossos pecados. Ser justificado nos torna justos diante de Deus. A Bíblia diz que nenhum engano foi encontrado na boca de Jesus. Hebreus confirma a divindade e a humanidade de Cristo, dizendo que só Ele pode se compadecer de nós. Também dizendo que nunca pecou, nunca falhou, viveu como um de nós, se tornou a semelhança de nós, mas nunca pecou. E isso revela que Ele foi justo, pela sua própria justiça caminhou, pela sua própria justiça nos justificou. E eu pergunto: alguém que vive na mentira pode condenar outra pessoa que está na mentira? Claro que não, até porque Deus acha essa prática pecaminosa, abominável. Uma pessoa que vive na prática da mentira e quer condenar outra pessoa que está na mentira é hipocrisia, e Deus relutantemente luta contra essa prática. Aleluia! Porque apenas Jesus pode nos julgar, porque Ele não pecou em nenhuma área da sua vida. E só alguém que é santo pode santificar outra pessoa que é impura. Glória! Uma pessoa
Se fizesse homem e através do Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria, Aleluia. veio para se fazer homem em carne entre nós, o próprio Deus, andando sobre a terra. Oh, meu Deus! E qual era o único método para que o homem fosse salvo? Alguns diziam: abolir a lei, porque se pela lei não dá para ser salvo, o que a gente faz? Mas a lei revela o caminho, revela o Deus Santo, revela a gravidade dos nossos pecados. Mas achamos em Cristo alguém que pode cumprir a lei. Somente Ele pode cumprir a lei. Só Ele cumpriu a lei. Por isso Paulo deixa relatar, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça ou justificação de todo aquele que crê. Não é necessário mais viver segundo a letra, a intimidade da letra, mas agora a gente deve crer em Cristo Jesus. Que Ele morreu. Ainda alguns que vivem no método da escritura da lei, para que obtenham a salvação. Em segundo lugar, um relacionamento novo com Deus. Isaías ensina-nos que o pecado é o único responsável por nos afastar de Deus, para fazer separação entre nós e Deus. Olha o que Isaías diz para o povo de Israel: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que Isaías está dizendo é: o pecado de vocês faz com que o seu rosto de vocês sejam cobertos, e assim Deus não ouça a vossa oração. A Bíblia diz que Deus se aparta do ímpio, mas a oração do justificado Deus ouve. Mas o pecado nos afasta de Deus, nos leva para longe de Deus. E o pecado sempre vem acompanhado de uma exigência, de uma sentença, de um castigo divino. Porque, como eu já disse, aquele que peca está sujeito e vai morrer. O que vive na prática do pecado, e a gente tem que expor um pouco mais aqui, porque alguns acham que a gente que prega condena as pessoas ao inferno. Algumas pessoas olham para nós e veem a gente expondo o texto sobre o pecado de: olha aí, o que lança todo mundo no inferno. Porém, eu aprendi com Deus, os homens vão caminhando com seus próprios pés ao inferno. Deuteronômio 32:35 diz que pelos seus próprios pés um dia escorregarão, um dia cairão. Ninguém manda ninguém para o inferno. Eu não posso mandar para o inferno, mas você vai pelos seus próprios pés. Jonathan Edwards diz que os ímpios andam por uma estrada de vidro que a qualquer momento pode se quebrar. Aleluia. E eles são como um peso de chumbo. Quanto mais pisa, não se sabe o momento em que vão cair no inferno com Deus. Perdão, no inferno de enxofre, com Deus não tem como. Jesus. Mediante a justificação, no entanto, essa separação entre homem e Deus é transformado em, versículo 1, paz com Deus. Essa ira de Deus sobre nós é totalmente removida através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Olha o versículo de número 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos dele, salvaria. Glória a Deus. Olha o que o texto diz: a gente está destinado ao inferno, a gente está
depois de primeiro 2 anos ele vai escrever, depois de 2 anos ele escreve o Salmo de número 51. Porque Davi, depois de 2 anos, mesmo sendo perdoado, ele não se sente perdoado. E ele tem que escrever: Senhor, me lava. Aleluia. Não retire de mim o teu sangue. Olha o que a carta aos Hebreus diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus digno. O texto está dizendo que vai purificar as nossas mentes, para que a gente sirva sem nenhuma culpa, com gozo e com alegria. Aleluia. O prazer do ímpio está nas riquezas. E enquanto ele tem riqueza, ele tem paz, ele tem segurança, ele tem alegria. Mas você sabe que quando a riqueza acabar, acaba a alegria, acaba a segurança, acaba tudo. Mas a Sabe diz: quem tem eu no céu, além de ti? A nossa Amém, Jesus. é ainda ter a certeza que somos salvos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu gosto de entrar aqui na igreja. Alguém pergunta para mim, digo: a minha maior alegria é saber que eu sou salvo. Eu ainda me glorio na salvação através do sangue de Jesus. Eu entrar por essas portas, sabendo que habitarei na casa do Senhor longos dias. Quando alguém confessa que aceita Jesus, a Bíblia diz que com o coração crê e com a boca confessa que só o Senhor é Jesus, que só Jesus é o Senhor. É como se os nossos pecados, ou até mesmo as nossas falhas, as nossas iniquidades, por Deus fosse apagada de uma vez só. É como se Deus tivesse uma borracha e lendo a nossa trajetória, Deus apaga tudo através do sangue de Jesus. Assim, logo o sinal que Jesus falou a Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo. E o que é nascer de novo? É lidar com uma nova vida em Cristo Jesus. Quarto lugar, eu estou correndo. A gente tem uma nova perspectiva do porvir. E isso aqui eu resumo. Irmão, a gente está no culto, a gente está na igreja, glória a Deus, amém. Porém, quando você olha para os ímpios, você pergunta: qual é a sua maior esperança futura? Ele diz: é conquistar a minha casa, é conquistar minhas coisas. Mas quando se trata do justo, a gente diz: é ver a nossa família no céu, é ver a nossa casa no céu. E hoje eu fui buscar um jovem para vir para a nossa igreja. E aí, eu passando, eu vi meu sobrinho sentado. E a fumaça de droga, a fumaça de entorpecentes. E eu não reconheci ele. Até que eu cheguei perto dele e lá estavam fumando. E eu cheguei hoje na igreja e eu disse: por que, Senhor? É mais um que está nesse mundo. E a gente não pode se martirizar. Só a nossa família, só vai sofrendo. Porque eu sei que todo mundo aqui é alguém que está fora da casa de Deus. Mas veio meu sobrinho naquele estado, eu disse: Senhor, salva ele. Independente disso, eu ainda oro, crendo que no porvir, a nossa esperança não repousa aqui embaixo. É, Jesus. A nossa esperança ainda repousa no céu. Glória. E é poder olhar para o lado e ver o meu pai lá. É poder olhar para o lado e ver a minha irmã lá. É poder olhar para o lado e ver também o Leonardo lá. Porque só ele pode justificar o pecador. Só ele pode restaurar o pecador. Só ele pode trazer de volta aquele que se perdeu. A ovelha com o pastor ainda tem grande valor. Glórias! Paulo então faz um contraste. Ele olha para Adão e diz: por causa de Adão, vocês ficaram no pecado. Por causa de Adão, o pecado é uma realidade todos os dias. Você não pode
Cristo há um único caminho para ser livre da ira, livre da condenação, livre do inferno, que é o caminho, o próprio Jesus Cristo. Ele diz que o triunfo do pecado, da graça sobre o pecado, está no versículo de número 20. Mas aonde aumentou o pecado? E Paulo diz que pela ofensa de muitos se tornaram, todos se tornaram pecadores, destituídos da graça e da glória de Deus. Aonde o pecado aumentou, superabundou a graça de Deus. Isso quer dizer que aonde há muito pecado, aonde há muita falha, aonde há muita iniquidade, ali se manifestará a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele vai fazer o comparação, ele diz muito mais. Na verdade, assim também, ou assim, ou muito maiores, era Paulo mostrando o contexto de para o pecado, muito mais pela graça de Deus. Já estamos justificados muito mais, justificados em Cristo Jesus. Em Adão, a gente tem a condenação, a fonte é o primeiro Adão. A extensão, versículo 12, sobre todos. A consequência, versículo 16, é o julgamento. A causa, versículo 19, a desobediência. E o efeito disso é a morte. Versículo 21. Mas em Cristo a gente é justificado. Qual é a fonte da justificação? Versículo 14. É o último Adão, Cristo Jesus. A sua extensão, versículo 12, sobre muitos. Qual é a dádiva da justificação? Versículo 16, é a salvação. Qual é a causa da justificação? Versículo 19, é a graça de Deus. E o último e mais lindo, qual é o efeito disso tudo? Versículo 21, é a vida eterna com Cristo Jesus. Adão foi criado a partir do pó. Cristo não tem princípio de dias e nem terá fim a sua existência. Ele é o alfa e ele também é o ômega. Ele é o princípio e ele também é o fim de todas as coisas. Adão falhou erroneamente. Cristo em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Adão foi a porta da entrada do pecado e a morte no mundo. Cristo, ao contrário, abriu-nos a porta da graça divina. Por sua desobediência, Adão foi o causador
Deus vê o nosso coração. E ao olhar para nós, nos é dado a propiciação, a expiação, a reconciliação e a justificação através do sangue do seu Filho. O sangue de Jesus sobrepõe, é muito maior do que qualquer pecado nosso. Satisfeita a palavra de Deus, somos santificados mediante o divino sangue expiador, como se não tivéssemos cometido pecado nenhum. E eu estou encerrando. A justificação revela-nos o quê? Um encobrimento ou um perdoamento. De quê? Que a gente é perdoado, como se nunca nós tivéssemos pecados. É como se os nossos pecados fossem